senhor apoia, por exemplo, uma ação militar no Brasil, um bombardeio, o senhor concorda com o Metro? Explica pra gente, explana esse assunto. É engraçado que vocês estão colocando como se o Nicolás Maduro fosse a Madre Teresa de Calcutá. Ela estava fazendo um serviço beneficente, aí os Estados Unidos foi lá, pegou eles e está prendendo um assistente social. Peraí, Nicolás Maduro era procurado internacionalmente por narcotráfico. Ele era um cara que passava tanques de guerra na população. Então não é que se falar de que você apoia bombardeio, eu apoio bombardeiro contra criminoso, sim, mas vocês não apoiam não? Eu apoio. Vamos lá, são várias camadas aí que a gente vai ter que enfrentar rapidamente. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, não muito, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro é o seguinte, tem dois babaca no fundo rindo, parece duas crianças da quinta série C. Cara, é tão patético, rir da própria ignorância, né? Mas enfim, tendo esse bosta aí como chefe, deve ser assessores deles. Bom, vamos lá. É o seguinte, veja, a primeira camada ele está dizendo que Nicolás Maduro foi preso porque é um chefe de uma organização criminosa narcotraficante de armas. Bom, e é um indivíduo procurado internacionalmente. Eu pergunto, por quem? Só pelos Estados Unidos. Um processo que corre nos Estados Unidos, que nenhuma comunidade internacional, nenhum organismo internacional teve acesso a essas provas. Bom, aí cabe dizer, será que os navios que foram alvejados e as pessoas que foram alvejadas de fato eram e serviam ao narcotráfico? Nós não vamos saber. Lembremos do Iraque, isso é muito importante. Qual era a justificativa dos Estados Unidos à época? Talvez os mais jovens não vão lembrar, mas é só buscar na internet. Qual era a justificativa dos Estados Unidos em invadir o Iraque? É que havia armas químicas. Elas não foram encontradas porque elas não existiam e houve um massacre lá dentro. Depois sai os Estados Unidos e deixa o lugar em frangalhos, numa devastação total. Então tomemos cuidado. Primeiro, os Estados Unidos também não é o órgão policial, o órgão investigador, o órgão punitivo do mundo. Isso teria que ser feito. E aqui, rapidinho, pedagogicamente, lembra aquele caso do Legacy e da Gol? Imagine que o Brasil condenou os dois pilotos americanos, só que eles fugiram, foram para os Estados Unidos. Imagine se o Brasil mobilizasse a Polícia Federal e mobilizasse o Exército para ir buscar esse cara dentro dos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos aceitaria? O exemplo é exatamente o mesmo. Existem meios no direito internacional para se fazer isso. Vamos para o próximo. O que aconteceu foi o seguinte, nós temos um país, né, que estava subjugado a um ditador que durante anos não fez as 3 eleições que houve lá, não teve reconhecimento do resultado das eleições por nenhum órgão nacional e nem mesmo internacional. Ou seja, é inacreditável como agora estão dando foco na ação, digamos, dos Estados Unidos, sendo que a ação anterior do Nicolás Maduro está sendo esquecida. Inclusive, o que se espera de fazer? De que o direito internacional vá e faça os seus mecanismos, alguém mande um papel para poder ir lá e tomar uma ação contra o Nicolás Maduro? É simples o que aconteceu. Um país foi lá e, de fato, prendeu o bandido. Não foi um presidente que foi preso, foi um bandido, um criminoso que foi preso. O que se espera fazer? O direito internacional... Sim, é isso que se espera. Quando há regra, precisa ser cumprida. Porque os Estados Unidos não está acima de ordem legal nenhuma. Nós demoramos muito tempo para criar organismos internacionais, regras internacionais, para que não houvesse esse sistema belicoso entre as nações. De 1945, lembramos, a ONU foi criada como Nações Unidas em 1919, e depois prossegue-se, é criado, muda-se o nome para ONU, Organizações das Nações Unidas, e se incorpora alguns princípios a partir de 1945, e é com esses princípios e esses ganhos que nós temos a paz mundial, pelo menos em regra. Mas os Estados Unidos não estão muito preocupados com isso. E nem esses bostas estão preocupados. E aí é o problema. Que o Maduro é um ditador, eu não tenho dúvida. Mas quem tem que resolver isso, sim, é o direito internacional, sim, são os organismos internacionais, sim, a forma importa para não abrir precedente, ou você acha que agora o Putin não vai arregaçar a Ucrânia? Porra! Tem que ser muito imbecil para não articular minimamente, mas esses caras têm raciocínio de uma profundidade de um pires, né? Mas enfim, vamos seguir. Brasil, o meu post é muito claro, é de que eu desejo
que os criminosos do nosso país também paguem pelos seus crimes. Agora mesmo está acontecendo a audiência de custódia do Nicolás Maduro. E eu não tenho dúvidas que tanto o Lula, né, quanto todo o Foro de São Paulo, que foi fundado pelo atual presidente da República do Brasil, ajudou e muito naquilo que nós temos hoje na América Latina, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito ao narcotráfico, no que diz respeito à situação que a América Latina está hoje. Então, assim, Nicolas, você deseja que capturem o presidente do Brasil? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, né, que postei aí um meme, eu acho que pode postar meme ainda, né, deles prendendo ali o Lula, é que os criminosos do nosso país paguem pelos seus crimes. O que é... Bom, olha só, desde 2002, 2003, eu venho trabalhando muito no estudo, com outros estudos também, mas em paralelo o Foro de São Paulo. Eu vou tentar falar rapidamente, porque é um assunto que eu gosto muito e eu ficaria horas aqui. Mas eu vou dividir assim, rapidamente. Seguinte, primeiro, Constituição, 1990. Qual é a função do Foro de São Paulo? Basicamente, discussões sobre América Latina e Caribe. E as relações do Caribe, da América Latina, com a América do Norte e o mundo. Relações comerciais, políticas, econômicas, etc, etc. Ponto. É isso. Os últimos encontros, 27º e 26º, respectivamente, 27º em 2024 e 26º em 2023, trataram sobre soberania, a ideia dos avanços, dos golpes, das democracias que morrem sem que haja rupturas por tanques de guerra, enfim. Essa foi a grande discussão, principalmente aquilo que acontecia na América Latina e no Caribe. Dito isso, esses documentos são públicos, todo mundo tem acesso, inclusive os eventos são abertos a todos. O último foi em Brasília, você podia ter ido, eu fui, estava lá. Então assim, ou seja, é aberto ao público, você pode, enfim, ir lá, inclusive participar das discussões, tá? Formular ideias, enfim, questionamentos, etc. E uma coisa importante, sempre foi assim. No início, em 1990, o próprio PT fornecia as atas físicas para quem fosse pedir, né? E depois, com o avanço da internet, isso ficava alocado na internet. Qualquer um hoje pode ter acesso a essas atas, ou os vídeos, né? Que trocou-se as atas pelos vídeos, porque é mais fácil assistir o vídeo do que ficar lendo o que foi discutido lá. Portanto, não há nisso. Mas enquanto surgiu as teorias conspiratórias? Anos 2000, com quem? Com aquele falido desgraçado do Olavo de Carvalho, que o inferno tenha. Foi isso que aconteceu. Esse cara inventou aquela história da CIA, que a CIA colocou o Foro de São Paulo como na lista de uma organização terrorista. A própria CIA desmentiu. Checagem particular desmentiu. A CIA desmentiu. Pô, se a CIA não achou nada, Foro de São Paulo, será que é o Olavo de Carvalho, que tinha as grandes... a investigação dele equivale, que inclusive depois veio esse documentário, que eu tive que assistir essa bosta desse documentário do Brasil, Paralerdos, que a base deles basicamente é uma fake news que é da CIA, e a base é o Olavo de Carvalho, né? Aí claro, eles vão dando aquela rebuscada para parecer que tem uma face oculta, não tem nada, nenhuma ligação, não há uma nação que tenha processado o Foro de São Paulo ou tenha levantado qualquer questão. O que houve no início, nos anos 90, quando começa o Foro de São Paulo, começa a ganhar muito corpo, e aí o medo dos conservadores aqui da América Latina e do mundo pós-Guerra Fria, falou, pô, esses caras vão tomar os países democraticamente, sendo eleitos, porque eles estão ficando fortes. E aí começam as teorias conspiratórias, nada mais do que isso. Uma balela isso aí é coisa de idiota. Mas fique ligado, e voltamos a nos conversar aqui.